Olha-o-chá! Olha-o! Olha-o-chá! Olha-o! Olha-o-chá! Olha-o! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Elcha. Assim seja. Papai amado, somos gratos por tudo que tens feito no nosso meio, por estar sensibilizando o exército que estava espalhado para que venha para Belo Horizonte, porque a tua palavra nos mostra sobre o feixe de José. É verdade. E é o feixe de José que permaneceu de pé. Gratidão. E nós já vimos ali a palavra dos 144 mil vão ficar de pé. Ali no Monte Sião. E é esse molho, é esse feixe que é a nossa referência. Verdade. Porque José era o amado de seu pai. E nós vemos que no final dos tempos levanta-se também um amado. É verdade, papai. Que ele sobe com o seu feixe. É verdade. E esse feixe é apresentado a ti, papai, como primícia das primícias. Ó, papai, abençoa o teu povo e o teu povo tenha temor a ti. Que tenha temor, papai, no nome de Elcha. Que viva essa verdade, papai, como sendo a verdade da vida deles. Entendendo tudo isso que nós estamos falando. Nós não queremos ficar no deserto e nem morrer no deserto. É verdade. Nós queremos entrar na terra prometida, papai. É verdade. Nos abençoe. E assim Seja feita a vontade do Papai Elcha. Grato a Elcha. Grato a Yau. Grato a Elcha. Grato a Yau. Grato a Elcha. Grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Elcha. assim seja. Pode ir lá. Amados irmãos, vamos abrir a palavra em Apocalipse 12. Apocalipse 12, como eu já falei lá atrás, é um resumo, né? É um resumo. Olha só, é um resumo. Quando nós pegamos aqui Apocalipse 12, já falei com vocês, aqui tem duas mulheres. E aqui também tem 2 filhos varões. Só que um vivo e um morto. Um vivo e um morto. É a representação do julgamento de Salomão. O julgamento de Salomão foi trazido 2 mulheres. E elas estavam disputando um filho vivo, porque o outro estava morto. Lembra disso? Sim. Então isso aqui tem que estar nítido na sua mente. Quando nós chegamos aqui, irmãos, olha só, Apocalipse 12, que fala assim, olha, versículo 12, capítulo 12, versículo 5. Essa mulher que é referido, ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para jundiar o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Iau lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Quando hoje nós estamos lendo isso aqui, a palavra fala, Iau preparou um lugar no deserto. Não é preparou o deserto inteiro, preparou um lugar no deserto. Interessante. Então, esse lugar hoje eu posso dizer claramente onde é. Belo Horizonte.
Preparou um lugar, Belo Horizonte, para que a mulher Filadélfia fosse alimentada por 1260 dias. Ok? Ela é alimentada por 1260 dias num lugar preparado. E esse lugar no deserto. Quando a gente pega os israelitas, quando saíram do Egito, eles peregrinaram aonde? No deserto. Eles peregrinaram no deserto. Mas o objetivo era ficar no deserto? Não, o objetivo era entrar e tomar posse da terra prometida. O qual é a representação da terra prometida nos dias de hoje, irmão Alessandro? Cadê ele? Fala bem alto, meu irmão. Hã? Qual que é a representação da terra prometida? Irmão Alessandro, essa terra prometida é o céu. O templo é um local, né? É um local no céu. Mas lembrando que o templo, o céu não se limita a ser só o templo. No céu também tem o quê? Tem o jardim do Éden, entendeu? Entendeu, irmão? Então, qual é a nossa expectativa quando nós lemos essa passagem? E eu quero que você entenda isso aqui para eu quebrar, jogar por terra o ensinamento das denominações. As denominações interpretam Apocalipse 12 como sendo a mulher Yal-Shalom, a mulher Israel, e esse que nasceu aqui, Papai Yalcha. Só que essa visão, ela cai por terra de ser isso, por quê? Porque quando você abre Apocalipse 1, vamos lá, Apocalipse 1. 2142. Apocalipse 1:1. Presta atenção, depois eu vou perguntar. Revelação de Yahshua Mashiach, e Yahweh lhe concedeu para que mostrasse ao seu servo as coisas que devem acontecer muito em breve. As coisas que devem acontecer muito em breve, ok? Então, Apocalipse 12 são coisas que devem acontecer e não coisas que já aconteceram. Por quê? Porque quando Yalhana, João, teve a visão, Papai Yalcha já tinha nascido. Ele já tinha crescido, já tinha feito o ministério, já tinha entrado para a sua glória. Nós já lemos os dois andando a caminho de Emaús, é aquele que se põe no meio deles, que é o espírito no corpo do seu pai, fala, por que vocês estão assim? Entenderam? Então, quando nós lemos aqui, não pode ser a interpretação das denominações referindo Papai Yalcha. Por quê? Porque quando ali fala de Israel sendo a mulher que deu à luz Papai Yalcha, está falando que ele voltaria a nascer de novo. E não, ele já tinha realizado seu ministério. Porque a palavra já deixa claro em Apocalipse 1, revelação de Yahshua Mashiach, que Yahweh lhe entregou para contar, para esclarecer, para anunciar aquilo que vai acontecer muito em breve, e não aquilo que já aconteceu. Entenderam? Então, quando está nascendo aqui um filho varão, entendeu? Não está referindo Papai Yalcha lá atrás. Está referindo a Yalcha Micael. Não está referindo Papai Yalcha, mas está referindo Yalcha Micael. Por quê? Por isso, ele precisava vir na terra. Ele precisava vir na terra para se cumprir 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá.
1 Coríntios 15. 2113. 2012. Hã? 2012. Tá vendo? Só sabe cantar. Não tem ensino nenhum. Esse tinha acabado. Não tem o que ensinar. 2012. Por isso que eu peço os irmãos prestar atenção. 2012. Ó. Ó. 1 Coríntios 15, versículo 45. 1 Coríntios 15, versículo 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. Eu gosto da tradução segundo e gosto também da tradução último. Por quê? Quando fala de último, ele está falando de final dos tempos. Quando ele está falando do último Adão, ele está falando último. Significa que ele está apontando para o final dos tempos. Entendeu? Então ele fala: o segundo, ó, o primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Ele vem do céu, mas ele é plantado na terra. Por que que ele é plantado? Porque ele é comparado a um grão, a uma semente, ao grão de mostarda. O que que você faz com a semente? Você planta na terra. Então, quando nós estamos falando do segundo, ele vem do céu, mas ele não é terreno, mas ele é plantado na terra, como um grão, como uma semente. Por isso que vocês têm que ter a fé como o grão de mostarda. Então ele fala: o primeiro, Adão terreno, foi feito não do que é espiritual, mas o que é psíquico. O que é espiritual vem depois. Por que que ele usa o termo espiritual e não o termo celestial, irmão Edgar? Por que que ele usa o termo espiritual? Ao invés de celestial. Porque ele vem em espírito e nasce aqui. Exatamente. É um link, porque ele quer mostrar aquele que o Espírito fala. O Espírito, aquele que tem ouvidos, ouça a voz do Espírito. Mostrando que ele veio em Pentecoste e ele precisou, no final dos tempos, encarnar para se cumprir a promessa do filho varão, daquele que é celestial, aquele que é espiritual, que é grão de mostarda, grão, semente, e é plantado na terra e nasce homem. Por isso que ele é referido como Adão. Quando nós vemos Satanás, ele sempre quer imitar. Satanás sempre quer imitar. Quando nós vemos esse que vem, ele é pai da igreja. O filho varão, ele também é filho, mas ele também é pai. Por quê? Porque ele é referido como o ancião. O ancião que é pai da igreja, que trabalha desde os tempos antigos. Quando nós vemos Satanás, ele refere ao falso profeta, o Papa como o pai da igreja. O pai da igreja. E quando se refere Satanás à besta, ele refere à besta que levanta da terra. Ou seja, a imitação daquele que viria e nasceria como o último Adão, do pó da terra. Ele se levanta como o último Adão
que levanta do pó da terra. Onde ele foi plantado, Hã? a mãe dele é terrena, é da terra. É. Onde ele foi plantado. Mas a mãe dele é Filadélfia, Filadélfia. né? Por quê? Porque a gente já viu que a palavra, ela se repete. Quando nós vemos Maria, ela não creu. Maria não creu no ensinamento de papai Alcha. Os evangelhos anátema colocam que ela cria, andava com ele, mas o evangelho de Mateus mostra, de Lucas deixa claro que ela não creu. Por isso que papai fala assim, ó, os discípulos chegaram igual nós estamos aqui. A mãe dele e os irmãos estavam lá fora. Aí chegaram e falaram assim, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e quer falar contigo. Se eles fossem seguidores, estariam aqui dentro. Mas porque estão lá fora, mostrando claramente que não eram seguidores. Aí papai fala assim, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu pai. Se eles estão do lado de fora, é porque eles não estavam fazendo naquele momento a vontade do seu pai. E quando ele fala, quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem, ele aponta para o final dos tempos, para a mãe Filadélfia que faz a vontade do seu pai e os seus irmãos que andam conjuntos com eles. Entendeu? Que ele aponta para o final dos tempos falando assim, ó, minha mãe, ela é obediente. Quem? Filadélfia. E os meus irmãos, obedientes, andam comigo. Entenderam? Então vamos continuar. Porque hoje a gente não pode nem chamar de denominação de irmãos. Não pode. Nós não podemos chamá-los de denominação de irmãos. Por que, irmão Márcio? Porque eles seguem outro. Vamos falar uns versículos que diz isso? Fala para mim, ninguém fala. Quietinho, perguntei para o irmão Márcio. Irmão Márcio, fala um versículo que diz isso. Pergunta para a irmã Marinalva. Presta atenção, irmãos. A irmã Laís está pulando lá atrás, tadinha. Olha aqui, irmã Marinalva. Você falou, mas você tem que falar, minha irmã, brotando do seu coração, passando pela sua mente e saindo pela sua boca. Se fosses meus irmãos, amamentado no seio da minha mãe, eu, o quê? Colocaria pra dentro. Eu te beijaria, sem ninguém me desprezar. O que ele está dizendo? Nesse momento, vocês não são meus irmãos porque vocês me negam. Quando você, irmã, estiver falando, você tem que estar passando aqui, ó, no entendimento, para você entender o que você está falando. Se fosses meus irmãos, mostrando claramente que o mensageiro de Sardes, deixando claramente esses que já deixaram a cidade, mas ainda zombam de Eliseu e Alcha, não são irmãos. Vão ser irmãos quando eles voltarem arrependidos e pedir perdão. Representação dos irmãos de José. Chega chorando, se prostra diante de José e chora. Representação. Vão prostrar e vão orar ao sumo sacerdote pedindo perdão. Aí eles vão ser recebidos. Aí, sabe o que acontece? Aí José se revela a eles. Nossa. É muito importante você ler e compreender. Entendeu? Tem que ler e entender. Quando eu vi a palavra, eu choro. Chorei várias vezes, sozinho, lá no meu consultório lá. Chorei, ouvindo, chorando.
chorando, chorando, porque eu entendi que estava falando que esses hoje que nos perseguem, que nos desprezam, não são hoje nossos irmãos. E eu chorava de entender isso. Papai, eu tive esse entendimento também, mas eu sempre ouço, inclusive você falar, irmãos unidos. Eu pensei, então deve ser algo que o papai ainda vai trazer. Quando é que nós tivemos essa mensagem? Qual mensagem? Foi a partir da festa das águias, né? Não, essa mensagem tem muito pouco tempo. Essa mensagem é recente, minha irmã. É muito recente. Na festa das águas nós incorporamos no vídeo. Na festa das águas nós não tínhamos esse entendimento. Nós tivemos esse entendimento recentemente. Verdade. Recentemente. E falar assim com você, de entender claramente que se fossem meus irmãos, não tem 10 dias que eu tenho esse entendimento. Eu tive esse entendimento, mas depois fica aqui na minha cabeça. Mas quando chamamos eles de irmãos? Nós não chamamos mais de irmãos. Muito pelo contrário, nós chamamos eles de fariseus. Foi isso que Ial nos deu. Se você chamar eles de irmão, você está se falando, eu sou fariseu igual eles. Pai nos deu esse entendimento, irmã, recentemente. A pregação mostrou claramente que eles são fariseus. E a partir do momento que eles são fariseus, não são nossos irmãos. Por quê? Os fariseus são os principais perseguidores do ministério de Shaul Paulo. É o ministério da igreja. Entendeu? Então, eles não são irmãos. Não são irmãos. Mas vão voltar a ser. Quando você viu ali, José tratou eles de forma indiferente e ainda colocou o quê? Um peso para ver se havia o que no coração deles, irmão Moacir, arrependimento. Enquanto eles não se arrependerem do que eles fizeram conosco, da perseguição e nos chamar de hereges, blasfemos e outras palavras piores, eles não vão ser o quê? Acolhidos como irmãos. José provou os seus irmãos para mostrar, enquanto um deles falar assim, tudo isso está acontecendo porque nós vendemos o nosso irmão. Aí Ial está nos castigando porque nós vendemos o nosso irmão. E aí eles choraram e confessaram o seu delito, o seu pecado. E aí José ali ficou o quê? Nossa, Ficou quebrantado. quebrantado. Entendeu, Quebrantado menino? na hora com aquilo. Então, hoje, eles não são, Papai, mas voltarão a ser. Shaul Paulo explica aqui, falando assim, né? Todos que são conduzidos pelo espírito de Ial são filhos de Ial. Logo, eles não são. Viu? Por quê? Para ser conduzido pelo Espírito, tem que ter vida dentro deles. E você vê que eles são exortados como sendo morte. Tem fama de estar vivo, quer dizer, a tua lápide é linda, maravilhosa. Eu nem sabia que era uma lápide, porque eu ando sobre ela. Parece um campo florido. Mas é onde guarda mortos. Tem fama de estar vivo, mas está morto. E a gente sabe, o Espírito não está habitando nele. Porque eu já falei, o Espírito é o anjo das águas. E água é vida. Ok? Não pense, irmãos. A nossa mensagem, ela está evoluindo a cada dia. Por isso nós estamos crescendo em graça e conhecimento. E com isso nós estamos tirando o quê? O leite e colocando comida sólida. Gradativamente, até ser tudo comida sólida. Sem precisar voltar para os rudimentos básicos, né? Então, infelizmente, muitos irmãos ainda têm um carinho, um afeto muito grande. Até você ouvir o que eles falar de nós. Até você entender do que eles
nos amaldiçoam. E quando nos amaldiçoa, a maldição volta para eles. Por quê? Porque a promessa a Abrão, que é pai de poucos, Iau falou com Abrão: eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Então, quem nos amaldiçoa é amaldiçoado por Iau, que faz um link com o quê? Faz um link com os 42 rapazinhos que blasfemaram e amaldiçoaram Eliseu. E o que aconteceu? Foram amaldiçoados. E a besta foi lá matá-los, estraçalhá-los. As duas ursas, representação de as duas bestas. Então vamos lá. Olha só, irmãos. Quando nós pegamos aqui, a gente falou sobre o último Adão. 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão tornou-se espírito que dá a vida. O primeiro foi feito não do que é espiritual, mas do que é psíquico. O que é espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Tal foi o homem terrestre, tais são também os terrestres. Tal foi o homem celeste, tais serão os celestes. Ou seja, vai ser a exemplo dele. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Nossa, a imagem do homem celeste. Qual que é a imagem do homem celeste? Irmã, ela se escondeu. Quem que é a imagem? Eu vou poupar ela dessa vez. Irmã Cida. Quem que é a imagem? Pode falar, irmã. Bem, Iau. Iau visível. Iau visível é a imagem. Viu aqui que ele já está dando a dica que esse que viria, ele é o quê? Ele recebeu a condição, por isso que ele fala, ele se tornou o espírito que dá a vida. Quando ele se tornou o espírito que dá a vida, ele também se tornou a imagem de quê? Do homem celeste. Nossa, entendeu? Tremendo. A imagem do homem celeste. Por quê? Porque quando nós falamos de Iau visível, ele é o homem. E quando nós falamos daqueles que foram feitos dele, falamos o filho do homem. Entendeu? O filho do homem. Então, quando aquele filho do homem se torna imagem de Iau, é a condição da sua eleição, da sua condição máxima. Entendeu? Porque ele herdou tudo. Inclusive a condição de ser imagem. Olha só. Quando você fala assim, quando adora a imagem de Iau, não é idolatria. Mas quando adora a imagem de boi, de animais, criaturas, é idolatria. Por isso que no mandamento fala assim, não fareis imagem de escultura. Vamos abrir essa passagem? Olha só. Aonde, irmãos? Página 130. 131. Página 131. Êxodo 20.
Versículo 4, olha, presta atenção. Diz assim, ó. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que... Imagem esculpida. Nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo na terra, nas águas e estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Iau, teu Iau, sou um Iau ciumento, irmão. Nossa, ciumento. Tá? Eu sou um Iau ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui está falando assim, olha, você não vai fazer imagem esculpida, porque tudo Satanás quer imitar. Se existe uma imagem de Iau que pode ser adorada, que é a arca pode ser adorada, ou alguém fala aqui que não pode. Alguém pode me falar aqui que não pode se adorar a arca? Alguém vai me falar que não pode adorar a arca da aliança? O povo falou assim, Iau falou assim, vocês vão se prostrar e me adorar diante da arca. E a arca é o quê? É uma imagem de Iau. Tá? Aí Satanás quer fazer também uma imagem para que o povo adore. Mas Iau fala assim, não, eu não vou repartir a minha honra com outra. Por quê? Porque quando você vê hoje que a arca é a representação de Iau visível, é Iau visível, a eles vocês devem adorar. Por quê? Porque vocês não podem chegar diante do invisível. E por vocês não poderem chegar diante do invisível, que Iau, ele se apresentou com a arca visível. Tá entendendo? Por isso que quem tocasse na arca de forma indigna era morto na hora. Porque ali representa o próprio Iau. Por representar o próprio Iau, a arca poderia ser adorada. E é nisso que Satanás também quer imitar. Porque a arca foi feita, veja bem, a arca terrena, ela foi feita de material ouro. Entendeu? Vamos falar assim, acácia, que é uma árvore. Então, a grande questão dos israelitas hoje é encontrar a arca. Por quê? Porque a arca é colocada no santíssimo lugar, Santo dos Santos. E ali o povo israelita vai poder adorar novamente. Porque eles não podem ir no templo celestial. Então eles adoram aqui embaixo. Entenderam? E é por isso que Lúcifer sempre quer imitar. Entendeu? Eu tenho que esclarecer você nesses detalhes, porque já falaram conosco no início que do jeito que a gente tinha a afeição e o temor ao nome, nós estávamos idolatrando o nome. Idolatrando o nome. Papai, Oi. é tão maravilhoso que a gente vê quando o povo ali, né, Josué e Alcide, quando eles iam para a batalha, e o sumo sacerdote com a arca na frente primeiro, né, mostrando, né, Iau vai na frente. Vai na frente, a arca tinha que ir na frente. Iau vai na frente. Eles iam pra guerra. Exatamente, é Iau que vai na frente. Entendeu? Pode falar. Isaías 46, do 6 ao 9, talvez fala da idolatria. Hã? Em Isaías. Mas eu não estou falando de idolatria. Eu estou falando agora da arca, minha irmã. Entendeu? Você tem que estar sintonizada no que eu estou falando.
A gente já falou de idolatria lá atrás. Agora a gente está falando do que é agradável a Yahweh. Pode falar, irmão Ronaldo. Estava lendo a passagem de Crônicas, aí eu li de Salomão começa depois do templo, aí falava assim, que templo eu hei de fazer para Yahweh habitar, né? Sendo que o céu não pode suportar. O céu não poderia suportar a presença de Yahweh. Aí no caso o templo que ele fez foi só por nome de Yahweh, ou seja, a arca que carregava o nome de Yahweh. Exatamente. Então, o próprio Salomão falou assim, ó, se o céu não pode suportar a presença de Yahweh, quanto mais a terra. E que templo eu posso construir para Yahweh habitar? Mas Yahweh definiu que houvesse a arca para ser o quê? Aquele que representa a presença, aquele que carrega o nome de Yahweh. Então o Adão nunca ia poder adorar, porque é um ser terreno. Sim, poderia adorar o templo terreno no qual tem a arca. E aí que está a grande questão. Você destrói o templo terreno. Você deixa de Adão, vamos falar assim, os descendentes de Adão não tem mais como adorar Yahweh. Entendeu? Por isso que ela precisa ser reconstruída. E vai ser reconstruída. E é por isso que fala: que casa podereis fazer para mim? Porque Yahweh não habita em templo construída por mãos humanas. Então tem que ser por mãos de anjos. Fala aqui, ó, em Êxodo 20. Fala para os irmãos lá. Êxodo 25 fala assim: não te prostrará diante desses deuses, e não servirás, porque eu, teu Yahweh, sou um Yahweh ciumento. Aí lembra do espírito que clama com ciúme. Lembra disso, irmãos? Lá em Tiago. Que fala lá em Tiago, porque o espírito, ele tem o quê? Ciúme. Né? Aqui tá falando, eu e Yahweh sou ciumento. E ali fala assim, o espírito tem ciúmes. Né? Vocês estão entendendo, irmãos? Quando eu mexi aqui para vocês precisam ter o pleno conhecimento para você entender por que Satanás imita com cada coisa. Quando você vê ali, quando fala assim, ó, tem esses que se dizem aldins que falam assim, ó, não pode tomar ceia, não. Por quê? Porque a ceia é uma invenção católica. Ó, eles não fazem nada novo. Satanás não faz nada novo, tudo é imitação. Entendeu? Então, se você tem um vinho que é puro, o vinho novo, é puro, eles querem fazer um vinho fermentado. Porque eles não podem fazer um vinho novo. Eles têm que beber do vinho novo. Mas eles não querem beber do vinho novo. Então eles fazem um vinho fermentado para eles beber. Entendeu? Tá sendo muito difícil para receber esse alimento, irmão Robson de Londrina? Tá dando para entender? Porque vocês precisam chegar ao pleno conhecimento. Quando você tem a arca, por que a arca? Ninguém podia entrar dentro do Santo dos Santos. Porque ali representa o próprio Yahweh. Por que eles tinham total reverência? Porque ali a arca representa o próprio Yahweh. Porque representa lá em cima o Yahweh visível. Representa lá em cima o Yahweh visível. E eu queria entrar nisso, porque eu já vi ensino os irmãos falando assim, que o sumo sacerdote só podia entrar uma vez, porque nos outros dias ele ficava sem ver. E com isso, como que ele poderia andar sempre com o Pai? Vamos abrir essa passagem? Eu vou explicar para vocês. Isso são dúvidas que a gente precisa sempre esclarecer, tá, irmãos? Nós vamos
é lembrar. A expiação, tá? Explicar a entrada do sumo sacerdote uma vez por ano diante de Iau, para apresentar o sangue da expiação dos pecados. Veja bem, o sacerdote, ele representa, aqui na terra, representa algo celestial. Quando o sumo sacerdote, ele entra no Santo dos Santos para apresentar um sangue expiatório para haver perdão dos pecados, não quer dizer que ele não possa entrar na presença de Yahweh outras vezes. Mas ele entra uma única vez para apresentar o sangue. Ou seja, um só sacrifício que deveria morrer. Então, o sumo sacerdote, quando ele adentra o lugar santíssimo, significa, uma vez o sacrifício ocorreu, não precisa de outro. Tá entendendo? Então, quando o sacerdote, ele se apresentou, o sumo sacerdote se apresentou com o sangue perante o Yahweh, não é que ele foi na presença de Yahweh, ele apresentou no templo. Ele apresenta no templo. Ele está falando assim, olha, está consumado. Não precisa de mais sacrifícios. Uma única vez. E já está resolvido. Entendeu? Está resolvido. Não precisa mais morte. Um só morreu para remissão dos pecados. Quando fala 1 ano, é como se fosse o limite de tempo. Entendeu? Daqui para frente, nesta era, já se consumiu ali os pecados. O povo foi perdoado, foi redimido, não precisa de mais morte. Então, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, ele significa isso, que ele estava representando um sacrifício único, que não precisava ser repetido. Entenderam? Então, não é que ele não tinha liberdade para se apresentar. Ele tinha liberdade para se apresentar, mas ele não existia outro sacrifício que pudesse ser apresentado. Um único sacrifício foi suficientemente para Yahweh. Entendeu? Para qual Yahweh, irmão Marcos Vinícius? Yahweh invisível. Um único sacrifício foi suficiente, porque foi 2 cordeiros que Yahweh invisível recebeu. Quem estava ali dentro? Yahweh visível e Yahweh Shamicael. Estava sendo, por quê? Mostrando claramente que não haveria outra forma. Não haveria outra forma para a remissão dos pecados da humanidade. Entendeu? É mais ou menos assim. Olha, vocês dois criaram, que vocês dois assumam o compromisso do resgate. Entendeu? Façamos o homem a nossa imagem que a imagem de Yahweh é invisível é quem? Yahweh visível. E a semelhança de Yahweh visível, a semelhança de Yahweh visível. Para você ser semelhança, você tem que ter uma referência. Entendeu? Ou seja, eu sou semelhante ao Yahweh visível. Yahweh
visível é a imagem do Iau invisível. Mostrando que o Espírito foi cortado. Tava junto. Viu aqui? Tava junto. Olha só, vamos voltar essa passagem, irmão. Eu gosto tanto dele, porque ele me ajuda tanto. A passagem que foi citada ali está em 2 Crônicas 2, 4 e 5. Passagem referente àquilo que falou Salomão. Uma casa por mão de alma, casa que é a casa por família. Aham. Eu sei, eu conheço a passagem. Ó, Jeremias, Irmial 11. Irmial 11. Presta atenção, Irmial 11. 1387. Agora ficou muito claro. Gratidão, meu irmão. Verdade. 1387. Gratidão. Ficou muito claro. Papai, ele compartilha, né? 1387. Porque eu falo, irmãos, eu falo por Iau. Iau depois ele confirma na sua palavra. Olha só. Jeremias 11. 19. Eu quero a Bíblia King James. Almeida, pode ser Almeida. Aqui, ó, presta atenção aqui. Jeremias 11, 19. Diz assim, ó. E eu era como um cordeiro que era levado ao matadouro. Não sabiam que maquinavam propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto. Ou seja, destruamos a árvore com o fruto. Os dois. Entendeu? Destruamos a árvore com o fruto. Aquele momento de papai ter morrido é a representação. Destruamos a árvore com o seu fruto que estava com ele. Nossa, tremendo. Viu? Nossa, com o seu fruto que estava com ele. Destruamos a árvore com o seu fruto. Foi o momento ali do emadeirado. Destruamos a árvore com o fruto que desceu no papai ali como forma de pombo. Então destruamos a árvore com o fruto, para que não tenha mais lembrança do seu nome. Nossa, tremendo. Viu, irmão Ronaldo? Destruamos a árvore com o seu fruto. Naquele momento no madeiro, a árvore e o fruto sendo destruídos, sendo cortados da terra dos viventes, cortado da terra dos viventes, né? Só que papai já foi para sua glória. E para onde foi? Ali, Ialcha Micaial, irmã de Ene. Isso, ele foi lá para o seio de Abraão para pregar aqueles que aguardavam a redenção. Foi pregar, né? E o papai foi a alma, como Isaías, né? A alma viu a luz. Depois do trabalho fatigante de sua alma, viu a luz. Qual luz? A luz inacessível. Vamos pegar essa passagem? Ó, Isaías 53. Nossa. Agora você viu, destruamos a árvore com seu fruto. Nossa, isso, irmãos, isso é que nos alegra. Isso que nos alegra, mostrando claramente que Iau que está ensinando. Grato a Ialcha, grato a Iau. Comentando isso, papai, lá no apartamento, nós três lá. Eu, o Ialcha e o meu irmãozinho que estava perguntando, né? A gente estava comentando com ele a respeito desses versículos que o papai está falando. Pois é. Ó, viu aqui, destruamos a árvore com seu fruto, mostrando claramente aquele momento do emadeirado. Ali estava o quê? A árvore da vida e o fruto da árvore da vida. Nossa. Destruamos a árvore com seu fruto.
Que tremendo. 1341. 1341. 1341. 1341. 1341. Versículo 11. Diz assim. Olha aqui, presta atenção. Vamos pegar aqui no versículo 10. É só para falar que papai que está falando. Mas Iau quis esmagá-lo. Qual Iau? Iau invisível. Mas Iau quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, se ele oferece a sua vida como um sacrifício expiatório, uma única vez, que eu acabei de falar, que é a expiação, o sumo sacerdote apresentando só uma vez por ano, porque a representação uma vez por todas. Nossa, que é isso? Vamos lá. Mas Iau quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência. Prolongará seus dias e por meio dele o desígnio de Iau triunfará. Após o trabalho fatigante de sua alma, porque a gente já falou da alma e do espírito, a alma fatigou, verá a luz. A alma verá a luz e se fartará. Verá a luz inacessível. Aonde que está isso, irmãos? 1 Timóteo 6, 15. Vamos lá, 1 Timóteo. Nossa, que é isso? Página 2074. 1 Timóteo. 2074. Ó, 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, versículo 16. Olha só, presta atenção, irmãos. Ó, vamos começar aqui, ó. Primeiro Timóteo 6:13. 1 Timóteo 6:13. Página 2074. Não perde o foco aqui, tá, irmãos? Não perde o foco, não. Diz assim: eu te ordeno, diante de Iau, que dá a vida a todas as coisas. E de Yahshua Mashiach, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos, numa bela profissão de fé. Guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos. Quais tempos estabelecidos? O tempo do fim. Nos tempos estabelecidos, no tempo do fim. Por isso que fala, guarda, Daniel, esse livro lacrado até o tempo do fim. Nossa, tremendo. Por isso que fala, guarda o mandamento imaculado. Ele usou o mesmo termo, guarda, Daniel. As palavras que estão contidas no livro. Fecha, lacra, guarda. Tremendo. O mandamento imaculado e irrepreensível, até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e o único soberano, o Rei dos Reis e Mestre dos Mestres, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que homem nenhum viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno, assim seja. Nossa. Que habita uma luz inacessível. Agora volta lá, volta na passagem de Isaías 53:10. Muito grato. Isaías 53:10. Ó, vamos pegar o 11. Após o trabalho fatigante da sua alma. Que alma? A alma de Iau.
tem a alma de Yahweh e aquele que carrega o espírito de Yahweh, que é o sumo sacerdote. A alma e o espírito. A árvore e o seu fruto. Após o trabalho fatigante da sua alma, verá a luz. Que luz? Inacessível. E se fartará, se alegrará, se completará. Ficará saciado. Entendeu? Aí ele fala, agora apontando para aquele que ficou. Porque ele entrou na sua glória. Por isso que aqueles dois que estavam a caminho de Emaús encontrou Yahshua Micael e estavam conversando a respeito. Até que ele pega e chama a atenção deles. Fala assim, ó, vocês são lentos aí, ó, no entendimento. Lento para não entender o que os profetas tinham pronunciado. Aquele, ele aponta, ó, aquele Yahshua Mashiach, depois de ter feito o trabalho fatigante, entrou em sua glória. É isso que ele falou. É isso que ele falou. Ele entrou na sua glória. Se fosse ele ali, o Espírito, tá falando dele, Yahshua, mas estava falando da alma e não do Espírito, ele não falaria ele. Nossa. Entrou em sua glória. Nós vamos voltar lá só para vocês verem esse detalhe. Tremendo. Ele falaria, eu entrei na minha glória. Mas ele aponta para outro. A alma. Ele apontou para a alma. O Espírito apontou para a alma. Fazendo cumprir essa palavra de Ishaial, que na realidade não é Ishaial, é como? Yahshua, muito bem. É Yahshua. Após o trabalho fatigante sua alma, verá a luz inacessível e se fartará. Agora entra, ó, ele apontando para o que ficou. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará muitos e levará sobre si as suas transgressões, carregando o manto embebido. Lembra? Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões. Com os fortes repartirá os despojos. Quais são esses fortes, irmã Adriana? É o seu exército de fortes e valentes. Com seus fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte. Viu? Se entregou porque ele desceu aos lugares profundos da terra e foi pregar àqueles que aguardavam a redenção. E foi contado entre os criminosos, mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos e pelos criminosos faz intercessão, fazendo link ao sumo sacerdote que intercede pelos pecadores. Assim seja? Bota lá em Emaús. Hã? Bota lá em Emaús. Vamos lá em Emaús. Lucas. Vamos lá em Lucas. Lucas 24. 1833. Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. Vamos lá. Eu gosto tanto dessa passagem. Eis que dois viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Alxalã, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Yahshua, o corpo, aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? Olha, por que ele pergunta, hein? Aquele que gosta de perguntar, né? É uma característica dele. E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Alxalã que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Aí ele pergunta: quais? Disse-lhe ele. Responderam: o que aconteceu a Yahshua, o Nazareno, que foi profeta poderoso
em obras e em palavras, diante de Ial e diante de todo o povo. Com nossos sumos sacerdotes e nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o emadeiraram. Nós esperávamos que fosse, presta atenção aqui. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas não seria ele que redimiria, seria o outro. Tremendo. Que redimiria Israel. Tremendo demais. Mas, como tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos e declararam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: insensato e lentos de coração, para que tudo o que os profetas anunciaram. Aí ele fala, não era preciso, fazer uma pergunta, não era preciso que o Machia sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Olha aqui, não era preciso que o Machia... Não fala dele. Ele não fala dele, ele fala, não era preciso que eu sofresse para eu entrar na minha glória? Porque ele não entrou na glória dele. Por que ele não entrou na glória dele? Porque ainda não era a hora dele. Aí ele está apontando para o outro. Não era preciso que o Machia, após o sofrimento, a fadiga que ele teve, entrasse em sua glória, ou seja, entrasse na sua luz inacessível. Viu aqui? Viu? E aí ele mostra, aproximando-se do povoado para onde iam, e Alcha simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo, o quê? Isso. E aí ele fala, permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já reclina. Entrou então para ficar com eles, e uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. O reconheceram. Faz o link com José. E os seus irmãos o reconheceram. Vamos abrir agora lá em José. E os seus irmãos o reconheceram. Vamos lá? Quem achar, vem falar. 42. Hã? Gênesis 42. Gênesis 42. Página 89. Gênesis 42, quanto, irmã? No 8 ele reconhece os irmãos. Os irmãos o reconhecem, que eu quero. No versículo 7. No versículo 7. Presta atenção aqui, Logo que José viu seus irmãos, eles o reconheceu. O José os reconheceu, tá? Mas fingiu ser estrangeiro. Usa a palavra aqui, forasteiro. Ele reconheceu eles, mas eles não reconheceram ele. Fingiu ser forasteiro, estrangeiro. Fingiu ser forasteiro. Forasteiro é a mesma coisa de estrangeiro. Entendeu? Para eles. E lhes falou duramente. Você viu eles falando duramente? Você é o único estrangeiro, você é o único forasteiro que está aqui. Depois fala com eles duramente. Duro, de difícil compreensão.
Falou com eles duramente. Duramente. Tá? E perguntou-lhes: de onde vindes? Perguntou: de onde vindes? Ele perguntou: de onde vindes? Aí eles responderam: de Canaã. Aí vamos seguir um pouquinho mais para frente, na hora que ele se manifesta. Vamos. Mais para frente. 45? Hã? 45:3. Vamos lá. Gênesis 45:3. Vamos lá. Vamos começar. 45:1. Então José não pôde se conter diante de todos os homens que o seguia e gritou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele se deu a conhecer aos seus irmãos, fazendo o link na hora do partir do pão, eles o reconheceram. Eles o reconheceram. Viu o momento ali que ele se manifesta, mostrando claramente que não era a alma que já tinha entrado na luz inacessível para o seu gozo, depois do seu trabalho fatigante. Agora é a vez do trabalho fatigante do fruto. Tremendo. Entendeu? Por quê? Porque a árvore já tinha tido seu trabalho fatigante e agora chegou o tempo do fruto ter o seu trabalho fatigante. Por quê? Porque o pai de família, o dono da casa, ele se cansa do seu trabalho fatigante. E aí ele entra com os seus filhos para descansar. Nossa, tremendo. Jubilar. No ano jubilar. Pode falar, minha irmã. Essa passagem, papai, de Lucas, ela faz um link com Jeremias, onde fala aquela que a gente leu, que fala assim: e ao me fez conhecer, e assim eu conheci. Sim, exatamente. Ele me fez conhecer quem eu sou. E eu o conheci. Entendeu? Ele me fez conhecer quem eu sou. E eu o conheci. Aí faz o link lá, né, papai? Lucas 10. Ninguém conhece o pai a não ser o filho. E ninguém conhece o filho a não ser o pai. Não, ninguém conhece o filho a não ser o pai. E ninguém conhece o pai a não ser o filho. E a quem o filho quer se revelar. E a quem o filho quer se revelar. É o mostrando que é o José se revelando. Revelando aos seus irmãos. Mas você viu? Mandou todo mundo sair. Tremendo. Mandou todo mundo sair dali, do salão. E ele se revelou àqueles seus irmãos. Mandou todo mundo sair do salão. E ele se revelou àqueles que ele quis se revelar. Nossa, gratidão. Então nós vamos encerrar, irmãos, com muita mensagem maravilhosa de Ial. E eu falo assim com vocês: por isso que se cumpre a palavra que fala: e o menino crescia em graça e conhecimento diante de Ial e dos homens. Fazendo link, irmãos, com o filho varão, nós nem pudemos adentrar muito, porque era tanta mensagem, a gente precisava voltar, mas só mais uma, só uma, duas na realidade. Vamos lá, vamos lá, Miqueias 5:1. Irmã Marinalva, não é Ezequiel, é Micael. Gravei várias vezes, papai. Você fica com Ial, né? Troquei. É porque Miqueias, a gente já viu, ó, toda vez que tem Ias é Ial. Isaías, né? Jeremias, Ezequias, Miqueias, Ias. Então é Ial, tirou o nome Ial.
E aqui Miqueias vem da palavra Misael, que ambos vêm da palavra Micaial. Aqui já era para dar um direcionamento. Pode falar, irmão. Irmão, pode falar. Aqui em Isaías 53 fala assim: a alma, após o trabalho fatigante da sua alma, verá a luz e se fartará, ou seja, se jubilará. E o fruto também. Jubilará, alegrará, fartará. Se alegrará, fartará, tá certo. Vai ficar completamente satisfeito, né? Fartará, ela vem da palavra se fartar, se reconfortar, ficará pleno, entendeu? Fartará é ficar pleno. Quando você fala assim, eu comi bastante, comi tanto, irmão, estou tão satisfeito, eu me fartei, eu estou pleno, comi até não caber mais, entendeu? Eu me fartei, eu estou pleno novamente, porque eu estou com meu Pai. Estou pleno novamente, porque eu estou com meu Pai, na luz, na certeza, entendeu? A alma fala assim, eu estou pleno agora, porque eu estou com meu Pai, ok? Então, quando nós pegamos aqui Micaial 5:1, é tão maravilhoso que a gente foi crescendo, entendeu? Quando o Pai nos trouxe aqui os nomes novamente, né? Quando nós vimos o nome Eliseu, que não é Eliseu, é Yausha. Agora tudo fez sentido. Nossa, muito. Inclusive aqui, ó, Micaial estava mostrando aquele que viria de Belém Efrata. Diz assim, ó. Vamos começar. Micaial 4:14. Micaial 4:14. Micaial 4:14. Agora, reúne-te em tropa. Tá vendo? Reunir em feixe. Reunir em feixe. Reunir em feixe. No modelo da igreja. Reúne-te em tropa. Reúne em feixe. Reúne-te em tropa. Filha de tropa. Colocar o cerco contra nós. Com uma vara. Quando fala assim, colocar o cerco contra nós, você lembra o que, irmão Lucas? Eu falei isso naquela oração. Eu falei na oração que seu irmão postou ontem. Quando fala, fizeram um cerco. O que você lembra, irmão Ronaldo? Vamos falar assim, ó. Eu tô numa fortaleza e fizeram um cerco contra a fortaleza. Entendeu? Viu? Fizeram um cerco, cercaram a minha fortaleza. Mas Ial que me levou pro deserto, numa fortaleza, ele me cuida, ele me protege e me alimenta. Me colocou numa fortaleza, ok? E eles fizeram um cerco em volta da fortaleza que eu estou. Não era assim? Quando fazia cerco, estava fazendo cerco ao redor dos muros de uma cidade. Tá cansado, irmão? Zalino? Tá? Já tá acabando, tadinho. Ó, vamos lá. Ó. Agora, reúne-te em tropa, filhas de tropa, colocar o cerco contra nós. Com uma vara eles ferem a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena entre as clãs de Ialda, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso ele os abandonará. Ele os abandonará. Abandonará quem? Os israelitas. Abandonará os israelitas. Até quando? Por isso ele os abandonará até o tempo que a parturiente. O que é parturiente, Artuzinho? A gestante. A mulher que está prestes a dar luz, não é só gestante. A parturiente que está prestes a dar luz. Ó, por isso
esse que é descendente de Davi, por isso ele os abandonará até a mulher que está para dar luz, a parturiente, dará luz. Aí, quando ele nascer o filho varão, o resto de seus irmãos voltará para os israelitas. Por quê? Até, esse tá fazendo link com Apocalipse 12. A mulher que está para dar à luz. E eu falei no início, não podia ser papai. Porque são acontecimentos que vão acontecer depois. Papai já tinha nascido, tudo. Ali tá falando assim, olha, revelação de Yahshua Mashiach das coisas que em breve vão acontecer. Não acontecer, vão acontecer. E aqui tá fazendo link com aquela passagem de Apocalipse 12, falando assim, olha, esse que vai nascer, esse filho varão, ele é descendente de Davi. Ele é descendente de Davi. Ele vai abandonar os israelitas até o tempo do fim. Por que ele abandona os israelitas? Porque quando ele desce como espírito, ele está cuidando da vinha. Não está cuidando do quê? Da figueira. Até que vem a geração da figueira. Quando vem a geração da figueira, aí ele vai cuidar dos israelitas, trazendo os israelitas que estavam aprisionados de volta para o seu povo. Por isso que fala, Daniel 12:1, Micael, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do seu povo, israelita. Olha aqui. E tu, Belém Efrata, pequena entre as clãs de Aldo, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso, ele os abandonará até que o tempo que a parturiente dará à luz. Apocalipse 12. Nascimento do filho varão. Então o resto dos seus irmãos voltará para os israelitas. Ele se erguerá, ou seja, ele se levantará e apacentará o rebanho. Viu a condição de ancião? Ele vai apacentar o rebanho, com condição de ancião. Apacenta as minhas ovelhas. Ele se erguerá, apacentará o rebanho, porque é o pastor de Israel. Miqueias, viu lá? Reúne-te em tropa. Aí ele fala, ele se erguerá, apacentará o rebanho pela força de Iau. Não pela força dele, porque ele tem pouca força, mas pela força de Iau. Pela glória do nome do seu Iau. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Faz um link que ele será grande, voltará para a condição. Lembra? O grande príncipe. Ele será grande e ele trará o nome de Iau até os confins da terra. Ele trará o nome de Iau até os confins da terra. Por quê? Porque nunca mais se receberá nenhuma bênção, nenhuma, no nome de Deus, no nome de Jesus, no nome de santo, nada. Só se recebe alguma coisa quando nós tomarmos o tempo no nome de Iau e de Iau. Sim, seja! Gratidão, amados irmãos. Nós vamos encerrar aqui o áudio. Muita mensagem, necessário ruminar para compreender. No nome de Yahshua. Quando você está ruminando, você está compreendendo, sua fé está aumentando. E você crê realmente que quando nós completarmos os 1260 dias, nós vamos fazer aquilo que fomos propostos. Entendeu? Nós vamos fazer, nós vamos sair. E aí, como nós já vimos, vamos procurar o Filho do Homem, né? Vão querer, um dos dias, estaria junto, reunido, junto com um dos dias do Filho do Homem.
e junto com os seus irmãos, mas não poderão. Por quê? Porque o ministério foi rápido, como um relâmpago que sai de uma parte e ilumina a outra parte rapidamente. Assim será um dos dias do Filho do Homem. Mostrando ali, papai mostrando, apontando para o final dos tempos e não para ele mesmo. Por quê? Porque ele sabia que ele ia retornar para a luz inacessível e ia se fartar, se alegrar, tornar pleno de novo, pleno com seu pai. E ele tinha que entregar o reino para aquele que seria fiel e não tomaria nada para si mesmo. Toda a honra e glória, todo louvor e adoração, somente para Yahweh. E assim seja feito a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja. Gratidão.